A humanidade orou para a divindade, Michael Knight? Como é que você vê essa questão? Olha aqui, ó, vamos pegar um texto aqui maravilhoso aqui, ó, em João capítulo 16. Olha sobre essa questão da oração de Jesus, pastor Tony. Isso aqui é tremendo. Vamos ver se os irmãos vão pegar aí, ó. Aqui, ó. João capítulo 16, o versículo 25 e o 26. Fala bem assim, ó. Disse-vos isto por parábolas. Chegará, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente eu vos falarei acerca do Pai. E naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que rogarei a vós ao Pai. Olha que maravilha. Jesus ele fala bem assim, ó, eu estou falando por parábolas. Por quê? Porque ele não podia, como ele tinha que ser rejeitado pelos judeus, então ele estava falando ali, ó, em parábolas acerca do Pai. Ele falou assim, ó, eu falo por parábola, mas vai chegar um momento que eu não vou falar mais por parábola, mas abertamente eu vou falar acerca do Pai, ou seja, abertamente eu vou revelar. Então, quando Jesus ele falava numa distinção, o Pai que está no céu, quando ele orava ao Pai, tudo isso fazia parte o quê? Da sua ocultação, ele estava de maneira oculta. Aí ele fala que, ó, naquele dia, aí depois ele fala aqui, ó, naquele dia pedireis em meu nome, e eu não vos digo que eu rogarei ao vós pelo Pai, ou seja, vai chegar um dia que ele não vai mais rogar. Por que ele não vai mais rogar ao Pai? Porque quando ele revela... Por quê? Porque ele vai revelar quem ele é realmente. Ele fala bem assim, ó, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amaste e creste que saí de Deus. Ou seja, Jesus Cristo, o verbo, é o próprio Espírito que emana de Deus, entendeu? Jesus Cristo, ele é o Espírito Santo que saiu de Deus, que gerou um ser humano, um antropos no ventre da Virgem, e esse antropos, esse homem, era o seu tabernáculo. Então, nesse tabernáculo, ele estava ali, não falando na sua divindade, mas falando como homem. E, ou seja, como homem, ele estava de maneira oculta, e ele falava do Pai em parábolas, como se houvesse uma distinção. Mas haveria um tempo onde ele iria se revelar, não ia necessário mais, não faria mais necessário, que foi depois da obra realizada, né? Então ele ia revelar quem ele era, e ele falou assim, agora eu não vou mais orar ao Pai, porque agora eu não estou mais no ofício humano. Agora eu já concluí a obra e vocês vão saber quem eu sou. E eles realmente, eles fizeram a confissão, né? E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, ou seja, não falou mais por parábolas, nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Quem é o Filho? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, ali Jesus já tinha revelado para eles que ele era o Pai, e eles já tinham entendido, e agora não há mais necessário a oração. Porque essa oração e essa fala que apresentou a distinção era o próprio Deus de forma oculta, não revelando a sua verdadeira identidade, mas falando como homem, para que ele, como homem, fosse rejeitado e fosse o Redentor, conforme ele havia predestinado. Perfeito essa explicação boa. E de forma oculta, porque ele fala, né? Falo por parábolas para que vendo não veja, né? Ouvindo não ouça, com o coração entenda e se converta. Ou seja, ele fez de propósito mesmo para que os camaradas, né? As autoridades religiosas que o rejeitaram, para que eles, vendo, não vejam. Ou seja, o Deus deles estava ali, o Deus dele, né? Falando, né? O ouvido deles não conseguia ouvir Jesus, não conseguia ver ele como o Jeová dos Exércitos. Seria mais ou menos isso aí, né, Michael Knight? E tem um outro porém aqui também, pastor Tony. Tem um outro porém aqui interessante, que ele sempre, quando ele falava do Pai, os judeus perguntavam, cadê o seu Pai que você está falando tanto? Lá em João 8, capítulo 8, 17, 18 e 19, ele fala bem assim, ele fala do Pai, né? Ele fala, cadê o teu Pai? Aí Jesus fala assim, olha o que ele diz, não conheceis a mim, nem meu Pai? Se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai. Toda vez que Jesus fala do Pai e ele é perguntado sobre o Pai para que mostrasse o Pai, ele aponta ele mesmo. Isso acontece lá em João capítulo 8, versículo 19, pode conferir aí, e lá em João capítulo 7, capítulo 14, versículo 7, 8 e 9. Yes. No capítulo 14, ele fala para os discípulos, né? Se vocês conhecessem a mim, também conheceria meu Pai. Desde agora vocês conhecem e já têm de visto.